Amém, igreja. Boa noite, tudo bem com vocês? Amém. O propósito não era hoje eu ter ministrado louvor também não, mas por causa da chuva o Geraldo ficou preso, aí por isso vocês estão me vendo muito aqui na frente, mas não é esse o objetivo não. Vamos começar então, abre sua Bíblia em Atos 12, a gente vai ler do 1 ao 16, amém? Pode ler? Tá assim. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro, durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse, vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim o fez. Disse-lhe ainda o anjo, põe a capa e siga-me. E saindo Pedro, seguiu, não sabendo do que era real, o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda, e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua, e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse, agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes, e de tudo que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Pedro bateu à porta do alpendre, e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta, sem abrir a porta, e exclamou, Pedro está à porta. Eles, porém, lhe disseram, você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe, deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Senhor Jesus, obrigado pela palavra dessa noite, que a tua palavra seja ministrada não pela minha capacidade, mas seja o teu talento, Senhor Jesus, a tua vontade, Espírito Santo, usando a minha vida, para que a tua palavra alcance os corações e haja aqui libertação da vista, para que a gente possa enxergar o teu agir, o teu domínio, Jesus, que a gente possa entender e compreender os teus planos para nós. Abençoe essa ministração, toda vontade contrária à tua possa ser dissipada desse lugar, Senhor Jesus. Nós clamamos pela tua bênção, pela tua glória e majestade aqui. Usa-nos, é que nós louvamos e oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. O texto é grande, mas vamos lá. Eu trabalho assim, eu vou dando título, eu vou dando tópico, eu sou muito organizadozinho, eu gosto de assim, porque me facilita, eu imagino que facilite também. Mas é o seguinte, o título, eu imaginei que o título seria assim, Compreendendo os Caminhos do Senhor. Entendeu? Vamos lá, a gente vai caminhar. Primeiro discernimento. A dúvida que veio no meu coração para começar essa palavra que Jesus colocou no meu coração foi discernimento. E aí eu perguntei, mas Senhor, o que é discernimento? Eu falei, deixa eu ler na Bíblia, por quê? Eu vou explicar. O Rafael estava me mostrando um louvor, e durante o louvor falava que Deus é um amor profundo, maravilhoso e um amor furioso. Aí ele veio comentar comigo, falou, Lucas, eu não concordo com essa palavra furioso, porque eu não acho que o amor de Jesus é furioso. E aquilo, eu falei, é verdade. Aí eu fui procurar o que era furioso. Furioso no dicionário é alguém cheio de raiva, de fúria. É isso que é furioso. Então quando você fala que o amor de Deus é furioso, você está falando que o amor de Deus é cheio de raiva, de fúria. Eu compreendo o sentido que a pessoa quis colocar furioso aqui, mas na verdade existe uma palavra melhor, seria impetuoso, né? Que se move com autoridade, com ímpeto, entendeu?
Mais ou menos isso, só que ele colocou furioso. E o furioso, ele falou, rapaz, furioso, né, que se move com raiva, fúria, que negócio estranho. Eu falei, difícil. Aí caminhando nisso, eu fui falando, Senhor, é muito difícil a gente às vezes ler, ouvir da tua palavra e a gente discernir, né? Falar assim, isso aqui é bom, isso não é bom. Aí que Deus colocou no meu coração, discernimento. Que aí eu falei assim, eu até peguei no dicionário o que significava, que é assim, capacidade de compreender situações, de separar o certo do errado, ou capacidade de avaliar as coisas com bom senso e clareza, juízo, tino. Bem? Então, quando Deus começou a colocar no meu coração discernimento, eu comecei a pensar, discernimento. Eu vou explicar por quê. A gente leu um texto aqui agora, que hoje em dia acontece demais. E eu vejo que a igreja se divide a respeito desse tópico, que é o seguinte, Deus vai curar todo mundo? Deus vai livrar todo mundo da morte? Por quê? Porque, na verdade, hoje em dia a gente fala assim, mas tal pessoa sofreu um acidente gravíssimo, não tinha chance de vida e Deus curou essa pessoa hoje em dia está viva, glorificando o nome dele. E a gente pega outros casos em que é um caso semelhante, a pessoa também estava em risco de vida, mas Deus não salvou essa pessoa faleceu. As pessoas ficam assim, mas não é possível, isso é porque então você não orou, ou a pessoa não teve fé, ou algum motivo, porque Deus vai dar vida plena para todo mundo. Eu creio, não sei se só eu ouvi isso, mas eu acho que você já deve ter ouvido que a pessoa fala assim, não, Deus vai curar todo mundo, vamos orar. Todo mundo que está doente no hospital, a gente ora para quê? Para que Deus cure. Não, Deus vai curar, Deus vai curar. E aí, hoje em dia isso cria muito tumulto, porque as pessoas falam assim, mas Deus não curou, né? Fica aquele trauma. Esse texto aqui, se vocês repararem bem, no versículo 2, Tiago, irmão de João, foi morto por Herodes, mas Pedro não. Porque se você ler, ele fala assim, Herodes mandou maltratar os discípulos, matou Tiago, mas ele não matou Pedro. Mandou encarcerar Pedro. Então você vai ver que, na verdade, as dúvidas que nós temos até hoje em dia, a Bíblia tem tudo relatado, não tem erro. Deus não ia deixar você passar por uma situação, vivenciar alguma coisa, se não tivesse uma resposta objetiva. E isso sempre pesou muito no meu coração, porque, na verdade, quando eu fiquei diabético, por exemplo, as pessoas falavam, não, Deus vai te curar. E eu fiquei pensando, será que o objetivo de Deus é curar todo mundo? Vem um questionamento para vocês, então, para a gente começar a conversa. Quem se deu melhor? Tiago, que já estava na glória, ou Pedro, que teve que ficar mais um tempo aqui? Né? Começa a pensar nisso, para a gente começar a pensar qual o objetivo de Deus. Por isso que o texto é compreendendo os caminhos do Senhor, e eu quero falar sobre discernimento, porque para a gente começar a caminhar juntos sobre qual é o plano de Deus, qual é o plano de Jesus nessa terra. Porque para a gente definir se uma coisa realmente é da vontade de Deus ou não, a gente precisa definir qual é a vontade de Deus, correto? Caminha comigo. Né? Como é que você fala assim, é a vontade de Deus que você... Você sabe qual é a vontade de Deus? Porque às vezes a gente ora e fala assim, não, mas é a vontade de Deus que ele seja curado. Você sabe se é a vontade de Deus? Curado de quê? Curado aonde? No corpo ou na alma, no espírito? Então, né? E aí Deus colocou isso no meu coração. O que é discernimento? E aí, para unir esse contexto, fala discernimento, é você ouvir as vozes e saber qual vem de Deus. Esse é o discernimento para o cristão. É você no meio do tumulto, das buzinas, né, das vozes de opiniões, você fala assim, essa é de Deus. Começa o discernimento aí. Amém? E eu até coloquei que a gente não sabe por que ele foi o primeiro a morrer. Herodes queria matar os discípulos. Deus podia ter livrado os 12. Fala assim, Herodes tentou matar Tiago e Deus o livrou. Assim como ele fez com Pedro. Porque a gente vê aqui, ele citou Pedro, a igreja orou e Pedro foi liberto, né? Mas será que Deus não deu tempo da pessoa? Será? Eu fico pensando, será que Deus deu tempo da igreja orar por Tiago também? Né? E eu comecei a pensar nisso, e Deus colocou um negócio no meu coração que eu achei engraçado. Ele falou assim, imagina uma cena comigo, você dá uma cama de presente para uma pessoa. Imagina qualquer pessoa, você deu uma cama de presente. A cama é feita para descansar. Né? E a pessoa não consegue usar a cama para isso. Você dá a cama de presente e a pessoa... pula na cama, a pessoa usa para colocar o tênis e guardar o tênis em cima da cama. A pessoa arranja outra função para a cama, mas não é de descanso.
Deus colocou, assim é a nossa vida às vezes. Deus está dando para a gente a salvação, que é a nossa cama, que é viver sobre a vontade dele, para a gente descansar. E a gente, por enxergar apenas a cama, a gente está usando a cama de trampolim, né, de alto-falante, de depósito, mas Deus que enxerga o quarto inteiro, Ele está falando, rapaz, a cama é para você descansar, você tem um armário para você guardar suas roupas, tem um lixo para você jogar fora, tudo que não presta, mas a cama que eu te dei é para você descansar. É Deus falando isso essa noite. A salvação que eu te dei, o sacrifício de Jesus é para que você pudesse descansar. Para que você não se preocupe mais em ter que subir uma escada de joelhos, mas que você se preocupe agora em adorar a Deus, em viver a sua vida naquele ambiente que Deus te deu, porque Jesus está construindo um lugar melhor para a gente. Bem? E aí, isso mudou meu jeito de ver. É como se Jesus estivesse falando assim, ó, calma, eu estou vendo tudo. Né? Jesus está falando assim, ó, para de pular nessa cama, eu estou vendo. Calma, fica tranquilo. Quem está cuidando sou eu, né? E aí outra coisa me chamou a atenção. Eu já vou entrar nos tópicos, só curiosidade que eu estou falando. E uma coisa foi, a Bíblia são exemplos para a nossa vida. Né? Um dia todo mundo vai padecer a morte, é a única certeza que dizem que a gente tem na nossa vida é a morte e o show do Roberto Carlos no final do ano. Né? Mas na verdade é só a morte que a gente tem como certeza. E quando a gente vai, a gente não sabe. Mas a gente tem que ter essa clareza na nossa vida. O cristão não vai viver para sempre. E nem é bom que viva. Pelo menos não sei você, mas eu não quero viver para sempre aqui. A eternidade é com Jesus. Então, os discípulos mostraram para a gente o seguinte. Tiago morreu. Mas Pedro não tinha morrido ainda. O que a igreja fez? A igreja se levantou e orou por ele. Porque ainda havia algo a se fazer. Assim foi como Davi, por exemplo, que teve um filho, o filho estava doente, e ele começou a orar a Deus pelo filho. A nossa função como cristão é orar a Deus. No caso de Davi, Deus não salvou o filho dele. Deus levou o filho dele. Davi entendeu e continuou a vida dele. Nesse caso aqui, os discípulos oraram e Pedro foi liberto da cadeia e prosseguiu o ministério. Então você vai vendo que a nossa função não é discutir se Deus cura ou não todo mundo. É entender a vontade de Deus no meio disso tudo. Deus tinha um propósito quando o filho de Davi teve que ser levado. Deus estava tratando Davi naquele momento. Deus tinha um propósito quando levou Tiago, mas deixou Pedro. Deus estava tratando os discípulos. A gente vai ver isso agora. Né? Abre sua Bíblia comigo em Marcos 5, 24 ao 34. Vamos lá, vamos caminhar um pouquinho. Amém. Quem quiser acompanha, que ainda está achou que Jesus... vou começar do 24 mesmo. Jesus foi com ele, e uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob os cuidados de vários médicos e gastara tudo que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto, porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder, virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos, vês a multidão aglomerada ao teu redor, ainda perguntas quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que tinha lhe acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então Jesus ele lhe disse, filha, a sua fé a curou, ou a sua fé a salvou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. E vou seguir, filha, a sua fé a salvou, te salvou, né? Amém. A gente vai começar a ver o primeiro tópico, é o seguinte. Jesus dizendo, eu sou poder. É uma das características de Jesus, eu sou poder. Amém? A mulher tocou na manta de Jesus e ela foi liberta do mal dela. Alguns pontos importantes. A mulher não precisou
ouvir de Jesus a palavra que ela estava sendo curada. Ela não teve que encostar no manto, cutucar Jesus, fala que eu estou curado para ser curado. Simplesmente tocar no manto. Claro que isso tem a ver com o fato dele ser o Messias, havia as profecias, os judeus diziam que o manto, né, até a sombra dele curaria, então eu creio que tocar no manto era referência a isso. Mas é importante a gente calcular que a mulher tinha tanta fé e certeza de que ela chegasse perto de Jesus e desse aquele esbarrãozinho, eu vou ser curado. Ele é Jesus, é o Messias. Então, na nossa vida a gente precisa entender que o poder é Jesus. Então você não tem que se achegar ao pastor, você não tem que se achegar à igreja, à denominação de igrejas, né, que eu quero dizer. Você tem que se achegar a Jesus. Então se você estiver perto o suficiente de Jesus, Ele vai liberar o poder sobre a sua vida. Entende que a gente está caminhando? Na verdade, a vontade de Jesus não é puramente que você seja curado, porque Ele disse para a mulher, vá que a tua fé te salvou, fica livre dessa enfermidade. Jesus falou assim, agora você está salva. O objetivo de Jesus não era sair curando as pessoas, mas era demonstrar que o poder era dele. Então quando Jesus permitiu que essa mulher, Jesus permitiu que a mulher encostou nele. Jesus conhece toda a história. Quando Jesus permite que a mulher encoste nele assim, Ele está mostrando isso para o povo, falando assim, olha, a autoridade é minha, o poder é meu, é de mim que sai o poder. Então não adianta você vir e jejuar na igreja e contar para todo mundo, não adianta você vir e fazer campanha de oração, campanha de milagre, campanha de não sei o quê, chama pastor que tem dom de milagre, pastor que vai chover, não vai mudar nada. O poder é de Jesus. Então enquanto você não se aproximar de Jesus, tendo a certeza de que só dele vem poder, nada vai acontecer. É como se fosse, eu até coloquei aqui, basta você crer que Jesus é o poder e se aproximar de Jesus, que Jesus vai falar para você, a tua fé te salvou, fica livre do seu mal. Então se você quer começar a ver a solução da tua vida acontecendo, começa a chegar a Jesus. O poder vem dele. Amém? E relativo a isso também é legal, se você abrir em Levíticos 5:3, não precisa abrir não, se o Gustavo botar aqui já dá para a gente ler, fica mais fácil. Deixa aí. Levíticos 5:3. Se alguém, sem se perceber, tocar a imundície de um homem, seja qual for a imundícia com que este se tornar imundo, quando souber, será culpado. Vou dizer por que eu coloquei essa passagem aí. Quando eu estava pesquisando sobre isso, em Levítico, na lei, ele fala que se alguém encostasse na pessoa imunda, né, essa imundícia passaria para a pessoa. Existe os judeus tinham uma coerência em relação ao toque que você dava, essas coisas. E a gente vai perceber que Jesus, tudo que ele fazia era para provar que a lei tinha um sentido, mas ele era muito maior que a lei. Nesse momento do poder, ele está mostrando para a gente exatamente isso. Que, na verdade, haviam milhões de pessoas apertando Jesus, todo mundo queria conhecer Jesus, chegar perto, mas apenas a fé daquela mulher foi capaz de salvar ela. Porque ela teve que correr até Jesus, teve que buscar um buraco no meio da galera para poder encostar em Jesus. Então vamos lá para o segundo, que é assim, Jesus dizendo, eu sou a vida. Amém? Eu sou vida. Lucas 7, vamos lá. Abre comigo. Lucas 7, 11 ao 17. Show. Lucas 7, Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse, não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. E Jesus disse, jovem, eu digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou dentre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Amém. Então a gente viu que Jesus declara, eu sou poder. Agora Jesus está falando, eu sou vida. Porque na verdade, Ele conhece as nossas limitações. Deus não trouxe você à vida e
e te largou aqui e falou assim, vai agora, te dei vida, segue teu caminho agora, vai lá. Vamos ver até onde você chega. Não é um videogame, né? Não é um bonequinho de videogame que você tem 3 vidas e você vai tentando, e aí quando chegou mais longe, acabou. Jesus não faz isso, Jesus ele conhece as limitações. Então, na verdade, o que a gente pode aprender desse texto aqui, Jesus mostrando para a gente que ele é a vida. Quando ele viu a mulher, ele se encheu de compaixão para aquela mulher, para aquela história, e ele ressuscitou o filho dela, né? Então a gente começa a perceber que nada do que a gente faz, se não tiver a presença de Jesus, o toque de Jesus e a ordem de Jesus para que haja vida, não vai adiantar de nada. Por isso a gente começa a perceber que a gente começa assim, se você aquele versículo que fala, se Deus não edificar a casa, em vão trabalhos que nela edificam, porque não tem sentido você continuar a sua vida com a sua faculdade, pós, com o seu trabalho, com o seu salário, com a sua rotina, se Jesus não tocou a vida em você ainda, não soprou a vida em você. Porque Ele é a vida. Eu vi uma pregação hoje, se não me engano. Foi muito legal, eu esqueci de quem é. Mas assim, foi muito bacana. O cara pegou uma corda branca, era enorme, dava voltas e voltas, você não via o fim da corda. E tinha uma pontinha vermelha na corda. Ele falou, essa pontinha vermelha é a nossa vida terrena. E a corda é eterna, como se fosse a eternidade. A gente está vivendo um pedacinho assim da eternidade e achando que isso é tudo. Falei, nossa, olha só, eu vou trabalhar, vou juntar dinheiro para poder conseguir viver isso aqui. Mas o resto todo, o dinheiro não vai comprar isso, seu sacrifício na faculdade não vai comprar isso, você ser um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, não vai comprar isso. Então você imagina, a gente está tão travado em achar que o que a gente tem é vida, que eu creio que essa é uma das maiores enganações do diabo. Ele coloca no teu coração assim, você está vivendo bem, que vida boa você tem. Será que é a vida que você tem? A gente percebe que não é vida. A vida só existe quando Jesus sopra sobre ela. Então Jesus, quando confronta aqui essa história, essa família, é óbvio que tinha também um prenúncio aí do Messias, para mostrar que é o Messias, porque ele encosta no caixão ali, uma coisa que o judeu não aguentava ver. Mas eu quero tratar algumas coisas, outros aspectos. Jesus está demonstrando para a gente que a vida existe nele. Então não tem sentido a gente caminhar na nossa rotina entristecido se a gente não tiver um encontro com Jesus. A gente precisa buscar o encontro com Jesus. Correr de frente para Ele, falar, é aqui que eu vou e vou. E a gente começa a pensar, pô, como é que eu vou buscar Jesus? É simples. Buscando. Parece meio que uma estupidez falar isso, não ajudou de nada. É porque a tendência é a gente achar que para a gente encontrar com Jesus, a gente tem que estar com a nossa melhor roupa, né, o nosso cabelo penteado, com a Bíblia embaixo, com a Bíblia aberta assim na mesa, e falando alto, Jesus, eu te busco, Jesus, eu te busco. Na verdade, Jesus mostrou para a gente o que ele foi ver. Ó. Ele trouxe a vida e a mudança de vida para uma família num momento de luto. Então você percebe que, na verdade, não é o local onde você busca Jesus, mas você precisa buscar Jesus. Então, se você estiver sentado no seu quarto, olhando para o teto, começa a buscar Jesus, começa a orar, fala, Espírito Santo, eu quero buscar a tua presença. Jesus, eu quero te conhecer, começa a buscar. Porque não depende do lugar, da roupa, ou de quem está perto de você. A vida só vem com Jesus. Amém? Então, se você abrir em Romanos 12, 15, vai lá, Gustavo, vou te usar essa noite, cara. Romanos 12, 15, diz assim, alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros, não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior ou pessoas humildes, não sejam sábios aos seus próprios olhos. Só o 15 que é interessante, que é assim, alegrem-se, para a gente agora, que é o alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Jesus, quando viu aquela família, diz a Bíblia que Jesus se encheu de compaixão. Na verdade, Jesus está mostrando também para a gente que Ele é a vida, mas que vida sem amor não é nada. Então, Jesus está mostrando para a gente assim, olha, qual é a vontade de Deus? Vamos caminhar, qual é a vontade de Deus? É mostrar que Ele é o poder. Tudo só existe debaixo da vontade dEle, é o poder de Jesus. 2, Ele é a vida.
só existe vida ao contato com Jesus. Amém? Porque Ele é misericórdia, Ele é graça. E quando a gente vê Romanos, a gente vê que é exatamente o que Jesus fez. Ele andava pela cidade e Ele curava porque Ele sentia misericórdia. Ele fala assim, Ele sabia o que estava acontecendo no coração daquelas pessoas. Ele olhava e falava assim, é aqui que eu tenho que agir. Um bom cristão imitaria Jesus. Se você quer se chamar cristão, tem que imitar Jesus. Não significa que você vai agora no enterro de uma pessoa ali, vai encostar a mão no caixão e falar, levanta. Não é isso. Mas que você vai buscar, né, se alegrar com as pessoas que estão felizes do seu lado. Se alguém te contou uma novidade, cara, conseguiu um emprego, se alegre com a pessoa. Mas se a pessoa também está triste, senta com ela e chora com ela se for necessário. Amém? Convivência. O terceiro tópico é Jesus falando, eu sou eternidade. Então a gente caminhou até agora, de Jesus falando, eu sou poder, eu sou vida, e agora ele fala, eu sou eternidade. Porque de nada adiantaria Jesus falar que ele é poder, que ele é vida, se a nossa vida fosse um sopro e acabasse aqui agora. Jesus está falando para você, olha, tem um sentido para tudo isso, e o sentido não é aqui. Vamos lá, Atos, não precisa abrir que é o que a gente leu, Atos 12, de 1 a 16. É exatamente esse momento em que Tiago morre, mas Pedro não. Jesus estava ainda continuando a história com Pedro, mas Tiago teve que falecer. É Jesus mostrando para a gente assim, ó, eu sou a eternidade. Eu sou soberano. Né? Ele está falando para você o seguinte, qual é a minha vontade? Eu vou te dizer qual é a minha vontade agora. É que você cumpra as minhas palavras. É que você vá pregar o meu evangelho. Se você pudesse perguntar para Tiago hoje, e aí, cara, você se importou de ter morrido primeiro que Pedro? Com certeza, eu tenho certeza que ele ia falar não. Porque nenhum dos discípulos seguiu Jesus porque queria ser grande. Tanto é que a gente vê que na Bíblia ele fala, e Tiago morreu ao fio da espada. Tiago morreu. A gente não lê, Tiago desgostoso com o Senhor, estava preso. A gente vê Pedro não reclamou uma hora, Paulo não reclamou. Então, na verdade, a gente percebe que os discípulos estavam prontos para morrer por Jesus. Então, quando a gente começa a pensar nisso, a gente repara que eles entenderam o objetivo de Jesus. Não era a cura física, não era que fizesse chover, não era que a tempestade se acalmasse, não era que eles conseguissem fugir da prisão. Essa não era a vontade de Jesus. Jesus pode sim fazer essas coisas porque ele mostrou que ele é poder. Jesus pode ressuscitar, ele mostrou que ele é vida. Mas Jesus está mostrando para a gente que ele é a eternidade. E tudo isso só funciona para a gente poder chegar na eternidade. Amém? Jesus precisava passar por tudo isso, mostrar tudo isso para a gente ter fé. Eu li no livro do Marcos Lucado uma vez, que ele fala que Jesus ele veio na terra e padeceu tudo que ele tinha para padecer, porque às vezes chega a ser um pouco ilógico, né? Se Deus queria morrer pela gente, não seria mais fácil ele chegar aqui na terra e uma pessoa simplesmente, né, dar uma facada nele, morreu, pronto, acabou, morreu por todo mundo, tá todo mundo. Ia ser a mesma coisa. Mas Jesus precisava padecer de forma terrível para que ele ganhasse a sua confiança. Porque quando você fala assim, cara, Jesus, o que eu fazia agora? Jesus nunca passou por isso, Jesus já passou por isso. Por coisa pior, ele prevaleceu. Então é a confiança que gera isso. Você não pede conselho de uma pessoa. Por exemplo, você está na faculdade, está no estágio, você não vai pedir conselho de uma criança de 12 anos. Essa criança não tem experiência para te direcionar. Jesus precisou passar de tudo isso para que ele fale assim, ó, eu tenho experiência com tudo isso que você passou aí. Eu tenho a minha experiência. Eu vou dividir com você se você quiser. Amém? Então, na verdade, a gente vai... 2 versículos também. Lucas 24, 44. Para a gente começar a caminhar para o fim, não quero me alongar muito. Lucas 24, 44. Jesus já disse assim, foi isso que eu falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Ele está mostrando o seguinte, tudo que aconteceu, tinha que acontecer, porque eu sou soberano. E eu escrevi uma história no começo, e eu que vou terminar ela. Não existe nada que se passe que não seja do conhecimento de Deus. Então nada da sua vida acontece sem conhecimento de Deus. Deus está mostrando aqui, ó, ele no final já, para ser elevado aos céus, ele fala, tudo isso era necessário que eu passasse. Deus conhecia cada etapa da vida dele. Deus sabe, Jesus sabe, tudo que você está passando, Jesus conhece, mas ele está falando para você, olha para mim, porque eu sou a eternidade.
Para de olhar para o seu trabalho ou a falta de trabalho. Para de olhar para a sua família ou a falta de família. Para de olhar para as suas dificuldades. Olha para mim, porque eu sou eterno. Começa a trilhar o seu caminho em direção a mim. Não sei se vocês repararam, né? Jesus fala assim, ó, eu sou poder. A ideia, mostrando eu sou poder. Ele está mostrando para você assim, ó, eu tenho poder. Procura no mundo, mas eu tenho poder. Eu sou o poder. Amém? Jesus está falando assim, ó, eu sou a vida. Pode procurar, mas eu sou a vida. Só vai encontrar a vida em mim. E aí Jesus fala, eu sou a eternidade. Então Jesus está mostrando assim, ó, eu tenho controle de tudo. Porque eu tenho poder sobre todas as coisas, sobre a morte, sobre as trevas, sobre as doenças. Tenho controle sobre tudo. Eu tenho a vida, a hora que eu falar, haja a vida, vai existir vida ali. Não tenha dúvida, a hora que Deus falar assim, ó, é agora, é agora. Não tem erro. Jesus está falando, eu sou a eternidade. A hora que você tiver que ir, chegou a hora, brother. Vamos embora. Paulo falava, né, viver é Cristo, morrer é lucro. Morrer é lucro. Hoje em dia a gente tem vivido uma vida para agora. Esse é o nosso maior engano, que a gente esqueceu de pensar assim, qual é a vontade de Deus. Porque a gente fala para as pessoas, a vontade de Deus vai ser feita na sua vida. Mas qual é a vontade de Deus? Então, essa noite, o objetivo de Deus, ele tratou muito no meu coração também, é o discernimento. De saber que eu preciso primeiro conhecer a vontade de Deus. Conhecer qual é o plano de Jesus. E depois eu falo para alguma pessoa que é a vontade de Deus. Amém? Para que você nunca leve para a sua vida que simplesmente cura é o que Deus quer, ou para que você pense que Deus quer te dar dinheiro, quer te dar poder, posição. Eu estava vendo, isso tem me incomodado, me incomoda na verdade muito. Eu sou um cara muito rabugento, né? Eu fico lendo alguns pregadores, falo, cara, para com isso, volta ao começo, né? Que eu vi não vou tentar o nome porque não convém também, esses pastores aí cheios da grana. É um cara novo, eu não conhecia, mas ele estava falando que agora ele estava com um terno do Benny Hinn, que veio aí no Brasil, ele estava com um terno do Benny Hinn, ele mandou, no meio do culto, ele pegou o celular, mandou um WhatsApp, fala para o pastor que eu não vou devolver o terno dele não, eu tenho que usar o terno aqui ainda na igreja. Cara, tinha mais de 100 mil pessoas dentro da igreja do cara, ele estava abarrotada. Está voltada de gente, né? E aí você vê, muitas besteiras falando, mas não convém. Mas na verdade que você crê assim que tudo aquilo que for diferente da vontade de Deus não é de Deus. Começa a ouvir os pregadores que você tem ouvido, começa a ter discernimento da palavra que você tem lido, da música que você tem ouvido, né? Eu fui ver um vídeo também de as 5 músicas mais hereges da Bíblia, do meio cristão hoje em dia. Não tem. Eu acredito que é uma brincadeira que a pessoa fez, mas, por exemplo, música falando sabor de mel, né? Que hoje quem te viu sofrer vai te ver no palco e vai... Que doideira! Aí você tem que pegar e começar a voltar para a palavra, falar, deixa eu compreender os caminhos do Senhor, deixa eu ver qual é a vontade de Jesus. Para que Jesus veio? Foi para que você tivesse uma vitória com sabor de mel? Aí tem uma outra música, o cara fala assim, Jesus fala... Porta na cara do eu, você bateu a porta na minha cara, filho meu, volta para mim. Jesus aclama, sabe? Está jogando Jesus como assim, Jesus é aquele cara que está se arrastando, pedindo o seu apoio, vem por favor, eu preciso de você. E você que tem o poder fala assim, ó, não é bem assim, entendeu? É a misericórdia de Jesus à sua porta batendo. Na verdade, Jesus ele está ali a porta dizendo, cara, vem por favor, vem para cá. Então, na verdade... para a gente finalizar, vai em João 11, 25. Que esse versículo, eu creio que é Jesus terminando essa ideia de que Ele é o poder, Ele é a vida, Ele é eterno. Ele tem domínio sobre tudo, Ele tem compaixão e amor por nós e Ele é soberano. E aí ele finaliza dizendo... Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. E deixa uma pergunta, você crê nisso? Hein? Então, assim, caminhando tudo isso, nunca se esqueça do que Deus já fez por você. O maior erro do ser humano é que a gente tem facilidade em esquecer as coisas. Acredite, você tem facilidade de esquecer as coisas boas da sua vida.
Você vai lembrar do dia que o seu cachorro morreu. Você vai lembrar do dia que você perdeu dinheiro. Você vai lembrar do dia que perdeu um parente. Você vai lembrar de algumas coisas. Mas você nunca vai lembrar do dia que, sem querer, você ia atravessar a rua, uma voz te segurou e passou um carro muito rápido naquela hora. A gente tem a tendência a esquecer dos livramentos. A gente às vezes nem sabe dos livramentos que Deus deu pra gente. Amém? Mas sempre que você puder, peça a Jesus para te trazer memória, aquilo que te traz esperança. Fala, Jesus, me lembra o que o Senhor já fez por mim, porque a gente fala assim, putz, ainda não abriu essa porta para mim, eu acho que Deus não está lembrando. Não, você que não está lembrando o que Deus já fez por você. Então pare e pensa, analisa, se na sua vida o que você está vivendo e para onde você está caminhando, se isso faz parte da vontade de Deus, porque a vontade de Deus está seguindo aqui, ó. E a gente precisa começar a acompanhar essa linha da vontade de Deus. Então não adianta você achar, volto a tocar nesse assunto, não adianta você achar que a vontade de Deus é que você seja rico. Pode ser que você seja rico. Isso também não é a maldição de todos os tempos. Você pode ter dinheiro para ter o carro. Eu estou falando, segue a vontade de Deus. E a vontade de Deus é essa. É que você, ainda que você morra, você vai viver. A vontade de Jesus é te dar a eternidade. Ele morreu para que você tivesse a eternidade com Ele. Jesus não morreu para que você hoje pudesse ser livre. Jesus morreu para que você pudesse ser livre a eternidade inteira. Então comece a pensar na corda. Lembra que o que a gente vive aqui não é nada comparado ao que Deus está preparando para a gente. Amém? Para que você possa, colocar no seu coração que a compreensão ela vem pelo amor, a clareza. Então tudo que você precisar de Jesus, Ele vai falar no teu coração. Então não precisa ouvir. Só vou finalizar, eu estava vendo o testemunho do Rodolfo Abrantes rapidinho ele falando. Ele estava falando que no momento da vida dele ele tinha se convertido e todo dia uma irmãzinha veio lá para ele e falou assim, Deus falou para mim que você vai fazer isso. Deus falou para mim que você vai fazer isso. Deus falou para mim. Ele um dia falou assim, Jesus, que maravilha, eu estou ouvindo sua voz. Mas por que você não fala comigo? Você está falando com todo mundo, mas você não fala comigo. O que eu estou fazendo de errado? Até que Jesus falou com ele. Então, calma, que Deus está falando com você. Você não precisa ouvir, esperar para falar um grande pastor que vem de fora para ouvir o que é a vontade de Deus na sua vida. Pode fazer isso agora. Pode abaixar sua cabeça, orar e falar, Jesus, qual é a tua vontade? E Ele vai falar com você. Amém? Então, segue firme nisso aí. Não se perca. Amém. Deus te abençoe, igreja.